Fortunato, muito bem-vindo, obrigado pela sua disposição de vir aqui participar dessa entrevista com a gente. Nós vamos conversar um pouquinho para saber um pouco da tua carreira até chegar aqui na Câmara dos Deputados e também esse seu papel de professor na área de policial legislativo. A Fortunato está aqui na Câmara desde 2014. 2014. Conta pra gente um pouquinho como é que foi sua trajetória nos concursos, você já tinha feito outros concursos? Então, André, primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite, é uma honra estar falando com você aqui, até porque acho que eu já te contei essa história, né, cara? Na verdade, apesar da gente ter se aproximado mais no concurso de 2023, você tinha sido meu professor de informática no Gran Cursos em 2010, né, cara? Assim, acho que você dava aulas de informática, constitucional de também, constitucional, e de isso. constitucional, então acho que eu já tinha pego algumas aulas com você nessa época, né? Depois a gente se reencontrou aqui, depois se reencontrou estudando regimento, né? Então, assim, tá falando com você que é bem legal, porque me remete a essas memórias positivas dessa caminhada, né? Que massa, que massa. 2010, então. Começou estudando já pro concurso daqui, não? Não, na verdade eu comecei, o que acontece? Eu vim aqui pra Brasília em 2005, eu era militar do Exército, eu era oficial R2 do Exército, não sei se você conhece o que é o oficial R2. Não. O oficial R2, ele é um oficial temporário, então o Exército ele tem uma política de pegar algumas pessoas que já estão na universidade, já estão cursando algum nível superior, para formarem como oficiais da reserva, né? Então, assim, são oficiais que vão compor em caso de uma guerra, vão ser convocados, né? Mas eles pegam, assim, talvez no curso de formação, aqueles melhores classificados, conforme a quantidade de vagas que vai abrindo, e convocam para ele vir para a tropa para ativa. Então ele pode ficar no prazo de até 8 anos na ativa. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz o curso de formação em 2004, fiquei bem classificado da minha turma e abriu uma oportunidade de eu ir para a tropa, né, para ativa, né? E aí, em 2005 eu fui convocado, fiz um estágio lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? E em 2005, aí no mês de 2005 eu vim para Brasília. Então assim, vim para Brasília, mas eu não tinha ainda aquele ânimo, aquela coisa toda de concurso, né? Na verdade, eu ainda estava experimentando isso, nunca tinha pensado muito sobre, né? Apesar que no Rio de Janeiro tem uma tradição em concurso policial, mas não é igual Brasília. Aqui em Brasília acabou que, de certa forma, eu fui um pouco mordido por esse mosquitinho do concurso, né? Porque, pô, você faz amizade num lugar, no outro, meu pai é do Senado, meu pai é da Câmara, meu pai é da Polícia Federal. Então você começa a fazer amizade, todo mundo é meio que servidor público, né? E eu tinha prazo de validade nas Forças Armadas, né? Porque eu era temporário. E eu não podia, assim, pô, vou voltar pra casa da minha mãe, acabar o tempo, vou voltar pro Rio de Janeiro, tem que fazer alguma coisa, né? Então foi quando eu comecei a estudar. Mas eu, na verdade, eu comecei a estudar em 2008, mas de uma forma um pouco incipiente. Foi um ano que teve muito concurso de ministério e tal. Eu pegava umas turmas no Gran Cursos, que eram sábado, Gran Cursos presencial, tá? O povo deve conhecer o Gran online, mas era o Gran presencial. Era uma turma que era sábado e domingo o dia inteiro. Lá no SIG. Lá no SIG. Então eu ficava... Rapaz, recentemente eu fui lá no SIG, teve um evento do... Não sei se era do Hidden, era alguma coisa assim desses que fazem de música e tal. É o Oscarito, né? Não, o tal do Agora é o Oscarito, Oscarito, isso. Mas eu fui lá, ainda era esse outro evento, à noite, mas me deu assim um saudosismo gigante, pensar, cara, eu passei uma parte grande da minha vida aqui dentro, eram salas de aulas gigantes, né? Cara, eu me recordo que assim, eu comecei a estudar, quer dizer, 2008, antes de eu chegar lá, em 2008 eu comecei estudando para ministério, final de semana, mas estava incipiente, porque eu trabalhava, já era militar, não tinha tanto tempo e ainda não tinha me formado. E aí, mas mesmo assim eu fiz algumas provas e tive um relativo sucesso, fiquei no cadastro de reserva, passei no Ministério do Trabalho na época, no Ministério do Desenvolvimento Social e fiquei ali, cadastro de reserva. Aí em 2009 eu falei, cara, eu preciso me formar. Se eu não tiver um diploma vai ser mais difícil, o diploma vai me abrir um leque de opções. Aí em 2009 eu foquei em estudar e terminar a faculdade, e em 2010, depois que eu me formei, eu falei, não, agora eu vou focar. Aí eu me matriculei numa turma integral lá do Gran Cursos, não trabalhava de dia, ia para aula à noite, e comecei a estudar firme em 2010, né? E o meu foco nesse ano, na verdade, inicialmente eram carreiras administrativas. Porque era o que tinha mais vaga, e eu queria entrar no serviço público. Não sei se você vai lembrar, 2010, o grande concurso que ia ter naquele ano era o concurso do Ministério Público, da União, que era um concurso que tinha muitos anos que não tinha. E aí beleza, eu sabia que o concurso seria mais ou menos ali agosto, setembro, se eu não me engano. E eu fui o ano todo fazendo vários concursos administrativos a reboque desse concurso, esperando o DMPU como a cereja do bolo, né? E acho que eu devo ter feito, cara, 2010 foi um ano que teve muito concurso. Prova, lembro, sim. Eu acho que eu devo ter feito, sei lá, naquele ano, provavelmente mais de 10 concursos. Caramba. E aí eu consegui ser aprovado na Advocacia Geral da União e no Ministério Público. Na Advocacia Geral da União, bem perto das vagas. E no Ministério Público, cadastro de reserva, mas não tão longe, né? E aí em 2011 eu já tomei posse na AGU como técnico. Legal. Né? E trabalhei na AGU durante 2 anos e estava no cadastro de reserva do Ministério Público, né? Só que quando eu estava na AGU, surgiu a autorização do concurso da Polícia Federal, que era meu sonho, né? E aí agora eu já estava estabilizado, já tinha alguma bagagem, e isso foi em dezembro de 2011 essa autorização. Aí eu falei, não, agora eu vou estudar novamente para a Polícia Federal. Então foi quando eu peguei firme, aí tem um grande diferencial, né? Assim, até então, eu estudava muito assim, aquilo que eu queria estudar, hoje eu quero estudar isso. Não era aquilo sempre que eu necessitava, era o que eu gostava. E a partir do concurso da PF eu falei, cara, agora o buraco é mais embaixo, eu preciso me preparar melhor.
E aí foi quando foi a primeira vez que eu sentei, não tinha mentoria, não tinha nada, não tinha plataforma. Sentei e botei no papel, dividi minha semana, dividi meus horários. Virou concurseiro profissional. Foi aí que eu comecei exatamente a profissionalizar o meu processo de preparação, né? Peraí, pra você contar um pouquinho mais dessa preparação também, mas eu quero pegar um gancho aqui do que você falou, que você se preparou para o MPU, mas fez mais ou menos ali uns 10 concursos. Você hoje, adiantando já um pouquinho o assunto, até como mentor de concurso, os alunos perguntam muito pra gente, professor, eu vou focar nesse, mas vale a pena fazer esses outros que estão aqui no meio do caminho, principalmente quando tem muita matéria semelhante, eu diria ali 50%, 70% de conteúdo semelhante. Você aconselharia? Eu já adianto que eu aconselharia, não sei a tua opinião. Cara, com certeza. Eu acho que se tiver um edital ali mais ou menos 70%, 80% parecido, porque vamos pensar assim, mesmo, tudo bem, eu sempre falo para focar numa determinada área, né? Qual área policial, ou área administrativa, ou área fiscal, né? Já é um grande foco que você vai ter. Mudam ali aquelas matérias específicas, às vezes uma legislação específica e tal. Então, claro, a gente não pode ficar dependendo somente de uma única oportunidade, né? O que não dá para você querer fazer para áreas diferentes. Então, eu recomendo, falo para os meus alunos, ó, esse aqui eu acho que é um edital que é parecido com o que você vem estudando, né? Acredito que sejam... Quais são as vantagens de você fazer várias provas? Você pega experiência de prova, você passa a conhecer a banca, você passa a ter tempo de prova e isso vai trabalhando no seu emocional. Mas é até engraçado porque assim, eu sou do jiu-jitsu, né? Eu sou atleta de jiu-jitsu. Jiu-jitsu dizem que é um xadrez físico, né? Muito, mas eu luto muito campeonato. E os campeonatos, você tem um fator emocional. Aí eu quero fazer esse paralelo com alguns concursos, né? Porque assim, quanto mais campeonatos eu luto, em sequência, menos nervoso eu fico e mais tranquilo eu vou fazer as lutas. Influencia diretamente no meu desempenho nas lutas. É a mesma coisa o concurso. Quanto mais concurso você faz, mais tranquilo você vai ficando. Aí você vai ficando. E o teu emocional também vai ficando mais regulado, você vai ficando mais tranquilo. Exatamente. Eu também sempre recomendo ao aluno, eu acho assim, que é, no mínimo, um simulado barato que ele faz. Porque, às vezes o aluno fala assim, mas eu posso pegar a prova, imprimir e fazer em casa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você ir até lá, você vê os concorrentes, aquela tensão de, cara, vai começar agora, vai fechar a porta, eu acho que tudo isso é uma preparação que você tem que fazer várias vezes, justamente para não cair nesses erros básicos, né? Por exemplo, quando eu fui fazer concurso, bem no começo da minha vida de concurseiro, teve um concurso, acho que foi o segundo na minha vida, que eu cheguei faltando, tipo, 5 minutos pra fechar o portão e não tinha vaga nenhuma perto. Eu tava de carro, aí eu olhava assim, meu Deus, onde eu larguei meu carro em qualquer lugar e saí correndo e consegui entrar. Mas sabe aquela coisa assim, cara, nunca mais vou fazer isso? Sim. Então, assim, você só aprende fazendo. Eu acho assim que sempre tem que fazer muita prova também. Mas volta um pouquinho, vamos lá, sua preparação para a Polícia Federal. Aí foi o momento que eu profissionalizei, digamos, o meu processo, né? Assim, dentro das minhas limitações na época, né? Então foi quando eu sentei, planejei, estruturei, e eu acho que isso fez toda a diferença, né? Porque eu acho que o concurso da PF foi o segundo concurso que eu mais estudei na minha vida. Que, assim, foi um momento em que eu falei, não, agora eu preciso acordar mais cedo, dormir mais tarde, eu tenho que me tornar um pouco, de certa forma, obcecado. Eu me sinto um cara, assim, mais old school, porque hoje em dia eu vejo uma linha de pessoas falando, não, você tem que fazer um estudo sustentável, você tem que estudar na sua... E eu, cara, eu já pensei, olha, eu acho que o concurso hoje em dia, se você não tiver uma entrega e uma certa obsessão... Quase 100%. Principalmente para um concurso do nível que a gente está aqui, cara. Se é um concurso que você ganhar mais de 20 mil, onde é que você vai encontrar um trabalho assim? Então, assim, se você não se dedicar, não tiver assim, caraca, sonhando, chegar ao ponto de sonhar com a matéria, né? Aí realmente mostra que tá faltando alguma coisa, né? Mas foi um processo bom, que deu certo, eu fui aprovado na Polícia Federal em 2012, nesse concurso, fiz o curso de formação aqui em Brasília e depois eu fui lotado em Roraima. Caramba. Morei 2 anos lá em Boa Vista, só que eu peguei um período um pouco ruim na Polícia Federal, de salário. Ruim de salário, era meu sonho estar lá, mas o salário não era dos melhores. Acho que na época, de 2013, eu ganhava lá uns 7 mil, né? E aí, na época, surgiu a autorização do concurso da Câmara. Eu tinha uma amiga que trabalhava aqui, ela ficou botando pilha para eu fazer. Falei, e lá em Roraima foi o momento em que eu comecei a trabalhar com concurso, a dar aula em concurso. Surgiu a oportunidade de trabalhar com isso e eu queria muito ter essa experiência, né? Apesar de, na época, não ser formado em Direito, eu falei, não, mas pô, eu acho que eu sou bom em Direito Administrativo, porque eu tinha trabalhado muito tempo com licitações e contratos. Quando você entende o processo administrativo, é muito fácil. E aí eu bati num cursinho lá, falei, pô, quero dar aula, vocês têm que dar uma possibilidade? Ah, sim. Aí eu comecei, cara, o negócio engrenou. E, então, quer dizer, eu nunca abandonei, assim, claro que eu não estava estudando, mas eu nunca abandonei os concursos, né? Sim. E aí, quando surgiu o concurso da Câmara, eu falei, vou fazer. Não estudei tanto quanto para a Polícia Federal, mas aí entra uma coisa, eu já tinha bagagem. Porque às vezes o pessoal fala assim, pô, você estudou quanto tempo para a Câmara? Eu falei, caramba, 5 meses? Não, mas não foram só 5 meses. Não, eu tenho todo o período que você estudou para o MPU e todo o período que você estudou para a Polícia Federal. Eu formei todo o background ali para conseguir chegar ali para ser aprovado, né? Então foi um período de mais ou menos uns 4, 5 meses que eu peguei entre a autorização e a prova, que eu fiz essa dedicação toda, aí passei muito bem. Só mostrar essa evolução também na PF, eu já passei nas vagas. Na Câmara eu já passei muito bem. Na época, nosso concurso aqui eram 60 vagas. Eu acho que eu fui o 25, alguma coisa assim. Eu fui muito bem, cara, naquela prova. Eu saí da prova. Eu sabia que tinha passado. Eu falei assim, se eu tirar o mínimo na discursiva, tinha discursiva ainda, né? Eu preciso tirar o mínimo na discursiva, porque eu tirei um notaço na objetiva. Então, se eu tiver... E eu ainda, a minha nota da discursiva foi boa, mas assim, poderia ter sido melhor. Se tivesse sido melhor, ainda podia ter ficado entre os 5 primeiros. Mas foi muito bom. O importante é passar, o importante é estar dentro das vagas, né? E aí, desde então, foi quando eu entrei na Câmara, né, em 2014, e nunca mais, até 2023, pensei em fazer outro concurso. E o outro concurso? Para Câmara. Para Câmara também, porque o Legislativo é bom demais. Eu falo assim, eu não saio do Legislativo. É muito bom. Mas vamos lá.
Conta pra gente um pouquinho como que é a carreira de policial legislativo, para depois a gente falar um pouquinho dessa história, então, que você se preparou para o concurso de 2023. Tá bom, vamos lá. Eu confesso que eu fui conhecer a carreira de policial legislativo, acho que já depois, quando eu estava na Polícia Federal. Até então eu não tinha muito conhecimento, né? E aí, quando surgiu a possibilidade, eu tinha essa amiga que trabalhava aqui, que eu fui buscar mais informações, né? Só uma pausa. Segunda entrevista que a gente faz com aprovados na Câmara e a segunda vez que dizem, uma amiga falou, faz o concurso. Então, ó, se uma amiga virar pra você e falar, faz o concurso da Câmara, é batata. Pode fazer que vai dar certo. Gente, Câmara ou Senado não tem como você ser infeliz, cara. Você sempre vai gostar porque você tá aqui no olho do furacão, né? Bom, e aí, então eu fui estudar um pouco melhor sobre o que fazia o policial legislativo. Sabia que era bem diferente do que eu fazia como policial federal, mas eu resolvi... Lá você era agente? Lá eu era agente de polícia. Aqui, nossa carreira. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho como é que são as atribuições do policial legislativo, né? A polícia legislativa, ela é uma polícia institucional, né? Então, diferente das forças de segurança pública, a gente é uma polícia que existe para quê? Para a manutenção da ordem, dos bens, dos interesses do órgão, da instituição Poder Legislativo. Então, a gente trabalha com escolta de parlamentares, segurança de dignitários, né? A escolta de parlamentares ameaçados. São vários parlamentares que têm escolta por autorização do presidente pelo fato de ter algum tipo de ameaça, né? O presidente, por função, por conta do cargo que ele ocupa, né? A gente tem uma delegacia aqui na Câmara que trabalha fazendo investigação. Você fala assim, pô, mas na Câmara tem crime? Sim. A Câmara aqui, terças e quartas-feiras, tem um público estimado aí, nos dias de pico, de 30 até 30 mil pessoas transitando por aqui. Então, como aqui é a Casa do Povo e a gente não pode limitar o acesso das pessoas, entra todo tipo de gente, né? Além disso, os protagonistas aqui da Casa, que são os parlamentares, eles estão no foco, no destaque aí, então toda hora eles estão sendo atacados pelas redes sociais, estão sofrendo os mais diversos tipos de crimes, né? E os próprios servidores aqui também. Tem muitos crimes também contra os interesses da Câmara, né? A nossa delegacia se derrubou. A gente economizou milhões para a Câmara em termos de crimes contra a Previdência, né? Daqui da Câmara. A gente tem ido aí nos estados fazer pessoas que cometem crimes na internet contra parlamentares se retratarem. Então a gente tem a delegacia, a gente tem a força de inteligência, a gente tem o pessoal que faz a segurança orgânica, que faz o patrulhamento externo aqui do Congresso, não só aqui nesse complexo, mas também nos complexos avançados, lá no CIA, nas quadras residenciais. Muitas pessoas acham que a nossa atividade se limita somente às dependências do Congresso, quando na verdade a gente viaja o Brasil inteiro, acompanhando parlamentares, acompanhando comissões externas, até para o exterior. Eu já tive a possibilidade de fazer uma viagem para o exterior, até foi com um parlamentar, com o Eduardo Bolsonaro. A gente foi para a Argentina. Até já tive a possibilidade de ir 3 vezes, mas fui uma vez e outras vezes o presidente cancelou, bem no dia de ir. E aí o pessoal fala que eu sou um pouco pé frio, né? Mas então você tem um leque de atribuições aqui dentro da polícia, né? Que a gente diz que a polícia legislativa ela é uma polícia de ciclo completo. O que é essa polícia de ciclo completo? Primeiro, nós somos carreira única. Então nós temos um único cargo e a questão de funções de chefia e de direção, elas vão sempre rodar entre os policiais da carreira. Então, quem entra hoje tem condições de ser diretor, tem condições de assumir uma chefia. Até te fazer uma pergunta. Se não me engano, acho que no Senado eles têm uma escala, né? Um grau hierárquico. Eu acho que lá tem um concurso para polícia e tem um concurso para delegado. Não tem. Tanto no Senado quanto na Câmara não são iguais. Na verdade, o que aconteceu? São funções também lá. Aqui na Câmara tentaram, porque... foi um projeto de resolução. Porque o que acontece? Lembrei. As polícias legislativas, de certa forma, pensando de uma forma estratégica e política, ela é uma ameaça para a carreira dos delegados. Porque o delegado, em tese, ele conduz lá um inquérito policial, mas existem, reconhecidamente pela legislação, outros poderes que também fazem investigação, né? Quer dizer, a gente tem as comissões parlamentares de inquérito, tem o Ministério Público, né? E a gente tem também as forças institucionais, a gente tem esse reconhecimento por parte do Supremo, controle externo do Ministério Público e das nossas investigações realizadas aqui no complexo da Câmara, né? Então, a carreira é uma só e de vez em quando vai mudando. Um vai virando delegado. No caso, quem está de chefe da coordenação de... A gente tem a delegacia, seria a coordenação de polícia judiciária, né? Tem um colega que assume a função de direção. Então, nós somos carreira única. Na verdade, eu tinha perdido a linha de pensamento. Então, o que acontece? Então, todos somos da mesma carreira, nós vamos girando ali nas funções, mas não tem um outro cargo acima, né? Não tem. E a gente é considerado uma ameaça porque nós somos carreira única. E existe uma briga nas polícias judiciárias entre os cargos lá de agente que vão para endoscopista com os delegados, né? Porque o delegado ele já entra chefe, ele faz concurso para chefe. Então tem uma certa briga, né? E aí tentaram, na época, colocar um projeto aqui para criar o cargo de delegado aqui na Câmara. Mas não foi aprovado, foi para frente, graças a Deus, porque senão, assim, essas funções iam estar sempre limitadas a essas pessoas, né? Então aqui eu acho que, de certa forma, a carreira única, ela é mais meritocrática, ela oferece mais possibilidades. Né? Apesar de, claro, existe o viés político, mas não totalmente. Né? E você entrou, então, em 2014 como policial legislativo. Sim. E você ficou na carreira de policial legislativo, nas atribuições, que a carreira você ainda mas nas atribuições de policial legislativo até 2 meses atrás. Até 2 meses atrás. Até 2 meses atrás. Eu passei, quando eu tomei posse aqui na Câmara, eu trabalhei na segurança aqui do plenário, mas aí eu não me identifiquei tanto com a atividade, aí surgiu a possibilidade de eu ir para a COI, que é a Coordenação de Operações Especiais, que faz a segurança do presidente e de parlamentares ameaçados e também faz a recepção de autoridades que vem aqui na Câmara, né? Ministro, chefe de Estado, embaixador, quando tem as audiências públicas e coisas desse tipo. E aí eu trabalhei um tempo nessas funções, depois fui para a segurança do presidente, fiquei uns 8 anos na segurança do presidente. Nos últimos 2 anos eu estava na escolta de uma determinada parlamentar ameaçada. E aí, há 2 meses atrás, surgiu a possibilidade, né? Aí muita gente não sabe, né? Surgiu a possibilidade de eu
me desviar de função, né? Eu já tinha interesse, eu já namorava um pouquinho essa atividade legislativa, já me chamava atenção, e aí surgiu a possibilidade aqui na Câmara dentro de um processo seletivo, e eu tive a possibilidade de sair para trabalhar. Hoje eu trabalho na liderança do Partido Novo, realizando assessoria de plenário, né, regimental, dando suporte para os parlamentares nos processos de votação, né, esclarecendo com relação aos projetos que estão sendo votados, com relação às manobras regimentais que possam ser feitas. Pergunta bem difícil. Se fosse para ganhar exatamente o mesmo, que a gente sabe que o policial legislativo tem um salário um pouquinho menor, que ele entrou naquela época ainda na carreira de técnico. Hoje todos são níveis superiores, Sim. mas ainda tem essa diferença salarial. Mas se fosse para ganhar a mesma coisa, qual atividade você acha que é mais gostosa de desempenhar? É a atividade legislativa ou a atividade policial? Cara, então, vamos lá. É difícil eu dar assim, porque eu acho que são diferentes. Né, são diferentes. Quando eu decidi, há pouco tempo atrás, migrar de área, continuando sendo policial, foi uma experiência, porque eu sabia que a hora que eu quisesse voltar, eu poderia voltar. Né? Então, e a minha mudança, na verdade, ela não se deveu a dinheiro ou a função. É porque eu realmente queria viver a experiência na área legislativa. Então, acho que assim, são situações distintas, né? Assim, na polícia eu tenho liberdade, a gente tem uma atividade que ela dá muita autonomia, a gente viaja para os estados, a gente faz contato em prefeitura, a gente planeja a chegada dos deputados, monta toda a estrutura, então isso é bem interessante, né? E a atividade legislativa você se sente muito desafiado porque você tem que estudar os projetos, você tem que orientar o parlamentar, então de certa forma você se sente partícipe do processo legislativo. Quando você está ali no plenário e fala para o deputado assim, dá um argumento para ele, e ele vira no discurso e fala o que você falou, pô, você se sente super bem. Ou então você faz uma nota, uma argumentação. Hoje, até, né? Hoje, inclusive, no plenário, o deputado leu a minha nota, né, com o meu argumento lá. Então, assim, a gente fica feliz porque você se sente participando, né? Então, hoje eu estou me sentindo muito realizado, né? Ainda estou aprendendo, não sei nada, né? Ainda estou estudando, mas tem sido desafiador. Então, acho que eu cumpri a minha missão na polícia, querendo ou não, porque não foram só 11 anos de polícia. Eu tenho mais 8 de exército e tenho mais 2 de polícia federal. Então, são 20 anos de atividade policial. Então, eu quis me desafiar. E eu me considero uma pessoa um pouco assim, cara. Eu canso um pouco das coisas. Às vezes eu falo assim, cara, cansei disso, eu quero fazer uma coisa diferente, não aguento mais. E aí eu me desafio. Tanto que hoje, eu acho que em termos de carga de trabalho e de tempo que eu preciso demandar aqui na Câmara, eu demando muito mais tempo do que quando eu estava na função da policial, que eu trabalhava por escala, né? Claro, eu tinha as viagens que me afastavam às vezes de casa um final de semana, mas eu tinha muito mais tempo assim livre. Hoje não, hoje, cara, todo dia eu tô aqui, todo dia tem atividade, então, por exemplo, vou na liderança, vou ter que analisar um projeto, tem que ver umas emendas. Então trabalha mesmo, né? Eu trabalho muito. Então, se um aluno tiver em dúvida, siga a carreira de policial ou tenta a carreira de analista ou técnico, de assistente legislativo, administrativo, que conselho você poderia dar para ele, assim, para ele virar? Não dizer faz essa ou faz aquela. Eu, por exemplo, eu percebia muito quando eu dava aula em cursinhos, aula presencial principalmente, que na turma de polícia tem um cara que parece que ele é polícia de nascimento, sabe assim? Ele gosta daquilo, ele gosta dessa ideia de, cara, eu vou atrás, eu vou perseguir, eu vou investigar, eu vou não sei o quê. Então, assim, às vezes você vê isso na pessoa, né? Não sei se era o teu caso, assim, de sempre gostar disso. Mas, óbvio, que se o cara já gosta, ele não tem dúvida. Mas e aquele cara que tá na dúvida pela atividade desempenhada? Você poderia dar algum conselho pra ele? Vamos lá. Acho que são vários fatores que têm que ser levados em consideração nessa escolha. Primeiro, uma coisa que você falou, que é o pendor para a atividade. Então, não adianta você entrar numa atividade aqui que vai ser um sofrimento para você. Mas por que eu vou ganhar tanto? Meu amigo, na realidade não é. Você fala isso enquanto você não entrou no cargo ainda, né? Agora, na hora que você entrar e isso virar um suplício para você, não vai valer a pena, porque você vai ter problema psicológico, você vai se abalar, você vai se afastar e sua vida vai ser uma droga, né? Então, a primeira coisa é analisar, tem o pendor para atividade? Eu me identificaria? Porque às vezes o camarada pensa assim, eu não quero ser policial, mas polícia legislativa eu faria porque é mais tranquilo. Só que aqui se corre um risco, cara. Sempre que você está na função policial, você corre um risco. A gente está no parlamento, que é um local que chama atenção. Então, hoje em dia, a gente estuda, inclusive, um tema que é muito relevante, que são os atiradores ativos. Quem é um atirador ativo? É aquele camarada que entra no cinema, entra no parlamento, entra num congresso à rua, num colégio e mata para atirar, para matar quanto ele puder. E isso é muito comum. Isso é muito, tem acontecido muito. Então, a gente tem aqui a nossa tropa preparada para isso aí. Então, assim, você está na escola, está com um deputado na rua, viajando no Brasil aí, às vezes um cara ameaçado. Eu já fiz escolta de parlamentar lá em Manaus, que era ameaçadíssimo. O cara era apresentador do, balanço geral local lá. Às vezes você tem que ir em locais muito críticos. Então, existe um grau de risco. Então, não adianta o camarada falar, é muito mais tranquilo. Depende da área que você tiver, depende da atividade. Eu acho que tem que avaliar isso. Segundo, na condição do concurseiro, eu acho que ele tem que pensar assim também. Bom, beleza, às vezes tem um camarada que ele quer ser policial, mas ele quer entrar no serviço público. Assim, esse concurso policial, talvez hoje não tenha tantos cargos vagos comparados, por exemplo, com um assistente ou com um analista, né? E eu recomendo muito para quem tá na dúvida. Pega os editais, dá uma olhada neles e fala assim, o que você se identificaria mais para estudar? Pega as matérias de policial, vai ser um sofrimento para você estudar aquilo? Você pega as matérias de assistente de jornalista, o que você se identificaria mais para estudar? Eu acho que é uma outra análise, né? Remuneração. A remuneração do analista hoje, ela realmente está bem à frente
não digo bem à frente, né? Está à frente da remuneração do técnico, né? A remuneração da carreira de já não é ruim, né? É que já não é ruim. Então, assim, o cara que está em dúvida em policial assistente pensando em remuneração, eu acho que ele tem que decidir pela polícia, porque na polícia você tem mais chances do que o assistente de fazer extras para conseguir aumentar a sua remuneração, coisas que na carreira de assistente você não vai ter. Então você tem mais chances de hora extra, de viagens, de missão, de hora noturna, que vão aumentar e vai fazer com que você ganhe mais, o policial ganhe mais do que o assistente. E muitos chegam até, às vezes, que tem função, praticamente o mesmo salário do analista, né? É que o analista já começa com um salário inicial bem alto, né? E tem essa atividade, claro, pode trabalhar em qualquer área da casa, né? Mas principalmente quem está na área legislativa está ali, né, no olho do furacão. Então acho que tem que avaliar pendor, o seu interesse ali nas matérias do edital, que você vai ter que estudar, e essa similaridade aí da questão da remuneração, né? Assim, o que eu posso, onde que me interessa aqui, né? Porque não adianta, tem gente que não tem diferença. O cara vai assim, eu ganho 20 ou 25, para mim é a mesma coisa, estou feliz. Né? Então, acho que a questão das atribuições também é muito importante para o camarada ponderar assim, sobre o que ele deseja para a vida dele e as disciplinas que ele tem que estudar, porque querendo você tem todo o processo até a aprovação, né? Assim, você vai ter que sentar sua bundinha aí para estudar um tempo, né, cara? Pô, por exemplo, eu sou um cara que eu me considero um cara de humanas, então tem concurso, área fiscal. Pô, eu pego lá uma estatística, economia, que para mim vai ser um sofrimento. Desce, né? Eu posso até aprender, mas assim, eu vou ter que me matar muito, cara. Alto, é um custo muito alto. Eu falo assim, não, eu prefiro fazer uma carreira que eu vou me identificar mais com as matérias e vão ser mais fáceis para eu estudar, né? E conta um pouquinho como é que foi essa preparação do concurso de 2023, o que você acha que você pode ter errado, que não bateu na trave? Vamos lá, assim, para quem não sabe, né, assim, em 2023 teve o concurso para a Câmara, para analista, e eu falei assim, cara, eu tô pensando em mudar de área, tal, muitos anos na polícia já, exército, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu resolvi estudar concurso da Câmara quando saiu. Eu tava praticamente, tinham 9 anos que eu tava sem estudar, né, assim, trabalhando com mentoria, tudo mais, mas não é a mesma coisa que você sentar a bunda lá para estudar na cadeira. E aí eu decidi começar a estudar. Pedi licença aqui na Câmara, peguei capacitação, peguei férias, peguei tudo que era possível. E, cara, minha vida tava, assim, totalmente dedicada ao estudo. Porque eu falei assim, não, eu quero passar, vou me dedicar. Tô muito tempo sem estudar, eu preciso recuperar. Só uma aspas aqui. O Fortunato foi meu aluno presencial, numa turma de exercícios no IMP. E, assim, claramente ele era um dos melhores alunos, assim, pelas respostas que ia dando, né, nas questões que eu aplicava. Então, realmente, você dedicou bastante. Eu tava muito bem, cara. Todos os simulados que eu fazia, teve os simulados lá do IMP, teve simulado que eu fiz de estratégia, sempre eu tava ali dos 10 primeiros. Eu tava muito bem, tava caminhando muito bem. Eu vou chegar lá por os motivos da derrota, mas... Então, assim, qual era a minha rotina de estudo nesse período? Eu aluguei uma salinha de estudo, aí eu chegava na salinha às 7 da manhã, ficava até meio-dia. Meio-dia eu ia para casa, voltava para a salinha às 2, ficava até 7 da noite. 7 da noite eu ia para a turma de exercícios no IMP e voltava para casa de ver se às 11 da noite. Minha rotina foi assim durante uns 4 meses, de domingo a domingo, não tinha folga, era dedicação integral. Com relação à minha preparação, eu acho que eu fiz um planejamento, estava focado, talvez eu tenha pecado em algumas disciplinas que eu me dediquei muito, porque eu nunca tinha estudado, por exemplo, ciência política. Ciência política foi uma disciplina que eu... Por que acontece? O que me atrapalhou? Porque a discursiva poderia ser qualquer conteúdo da específica. Então, eu falava assim, cara, não pode ter nenhum tema da específica que eu não tenha domínio para não ter capacidade de escrever sobre ele, né? Então, assim, imagina, você tem uma questão de ciência política, eu preciso discorrer sobre aquilo ali. Pô, é uma questão discursiva com detalhe, não é uma redação argumentativa onde eu vou opinar, né? Onde ele vai só analisar minha estrutura, ele vai analisar minha resposta. Deixa eu abrir uma aspas aqui rapidinho. No concurso de 2012, que eu inicialmente não iria fazer, eu não tinha feito inscrição no concurso de 2012. Eu contei isso na outra entrevista também. Mas, assim, quando abriu o edital, um colega que todo mundo conhece, o professor João Trindade, ele estava meio que na coordenação dos cursos do IMP. E ele me ligou, falou assim, André, saiu o edital da Câmara dos Deputados e tem ciência política. Você topa pegar essa matéria? Eu falei assim, cara, eu não sou formado na área. Manda o conteúdo para eu ver. Aí ele mandou o conteúdo e eu olhei. Eu falei, tá, eu topo. Só que era assim, eu ia dar aula, por exemplo, à noite, e eu estudava 4, 5, 6 dias antes. Até 5 minutos antes da aula, eu estava estudando aquele conteúdo para dar aula. E eu estudei muito ciência política. Depois eu até me formei em ciência política, eu fiz a faculdade de ciência política. Mas assim, eu peguei, entre aspas, uma bomba para desarmar. Porque não tinha professor que dava aula de ciência política para concurso. Só existia uma professora que dava aula naquela época no IGPP. Né? E essa professora não tinha disponibilidade. Então, acho que era, inclusive, uma professora até mais acadêmica. Eu acho que é isso que você está falando. Exatamente. Então, assim, eu peguei todas as turmas do GRAM, todas as turmas da VEST Concurso e todas as turmas do IMP. Todas as presenciais que tinham, eu peguei. E ainda abri uma turma online para dar aula de ciência política. E muitos alunos, assim, me agradeceram muitíssimo, porque, assim, o que eu dei caiu, sabe, assim, só tinha, acho que eram 5 itens que caíram de ciência política, só teve um, assim, que a gente não abordou, mas que era, assim, uma coisa do tipo, qual era o AI que proibiu o voto dentro da ditadura militar, um negócio desse. Mas, assim, realmente, só para pegar um gancho que era uma matéria com uma amplitude muito grande, só que naquele concurso de 2012 não tinha chance dela vir na redação.
Porque o CESP especificou que a redação ia ser no tema tal. Uhum. Não tinha capacidade de ser de ciência política. Já nesse outro da FGV, a gente correu esse risco. Exatamente. Então ainda me perguntaram, André, o que você acha de dar aula de ciência política? Eu falei, não, como eu já peguei todas as matérias de regimento, que eu peguei o processo legislativo constitucional, o regimento interno, o código de ética, o regimento comum e as resoluções do regimento comum. Então, assim, gera muita coisa. Eu falei, não, embora hoje eu seja formado em ciência política, eu abro mão, não vou pegar essa matéria de ciência política, até por esse risco que poderia, eu acharia pouco provável, porque era uma única redação. Sim. Mas podia acontecer. Podia acontecer. Então, assim, você realmente não fez algo e absurdo. não seria algo desvinculado das atribuições do Sim. cargo. Querendo ou não, onde se cria a política é aqui. Então, assim, tem toda a lógica perguntar alguma coisa sobre ciência política, sobre voto, sobre, sei lá, sistema eleitoral. Tem muita coisa ali muito legal. Sim, sim. Eu cheguei a dar algumas dicas que o pessoal perguntava, porque sabia que eu tinha também a formação e tinha dado no outro concurso. Professor, tema de redação em ciência política. Eu dei lá alguns prováveis, mas eu achava pouco provável. Mas, assim, não era impossível. Sim. Então, realmente era um risco muito grande. Aí quer dizer que você abordou muito ciência política. Não, eu acho que eu perdi algumas horas considerando com o que veio na prova. Claro que isso é uma aposta que você faz, né? Sempre. Poderia ter vindo ali no nível do que eu estudei, mas, na verdade, se eu tivesse estudado 1/5 do que eu estudei, eu tinha acertado as mesmas coisas que eu acertei, porque veio num nível muito tranquilo, né? Então, claro, eu não me arrependo, né? Mas uma coisa que eu talvez teria mudado, não teria dado um enfoque tão grande. Mas também é difícil eu falar isso agora, porque vai que no próximo... porque às vezes as pessoas acham que, tipo assim, porque no outro foi assim, vai ser assim. Não, cara. Inclusive, eu tenho percebido uma tendência nos últimos concursos, que às vezes o pessoal fica assim, mas a gente tem que estudar o que mais cai. Tá, se você tiver numa estratégia de desespero, que você começou com o edital na praça, tudo bem, né? Agora eu acho que, caso contrário, você tem que ver tudo que tá no edital. Porque eu tenho percebido essa tendência de cobrarem coisas que não vinham sendo cobradas. Tanto que aí anteriores. No regimento interno, sim, despencou os órgãos, coisas que a gente normalmente falaria. Não, gente, isso não é importante. Exatamente. Né? Então, a minha preparação foi muito intensa. Comprei vários cursos online, inclusive estava fazendo o seu curso do IMP, que me ajudou muito. Além do seu curso de exercício, eu tinha o seu curso online também, de teoria, né? Então, me aprofundei muito, estudei muito regimento, inclusive suas aulas me ajudaram muito aí nesse processo de preparação. Assim, eu ia com prazer, eu gostava das suas aulas lá, a forma que você conduzia. Acho que todos os alunos realmente gostavam muito. Obrigado. E eu acho que ajudaram muito a todos que fizeram a prova, assim, né? Porque os problemas que aconteceram não foram quem chegou na discursiva como eu cheguei, mas o que aconteceu? Beleza, fizemos a prova. Aí eles selecionaram em torno de 300 pessoas para ter a discursiva corrigida, né? E quando saiu, e a discursiva, o tema da discursiva foi para você falar de regime de tramitação, regime de prioridade, que é um regime até pouco usual aqui na Câmara, é quase não utilizado, né? E aí, eu sabia falar sobre o tema, discorri sobre o tema, só que a FGV, na correção, o que eu entendo que ela fez? Ela colocou pessoas que não tinham conhecimento de regimento e que estavam corrigindo baseado no espelho. Então, é um professor de português, que o cara pegou um espelho, e se não tivesse exatamente da forma que o espelho estava constando, o cara não ia ver se a sua resposta cabia ali, né? Se não tivesse igual, ele não aceitava, né? Então, se você escrevesse a mesma coisa, mas com outras palavras, o avaliador já não estava aceitando. E aí foi isso que me prejudicou, né? Porque no resultado preliminar dessas 300, 30 e poucas pessoas passaram, né? E depois com os recursos voltaram mais umas 30, passaram no final as 70 e poucas pessoas, né? Então assim, aí você imagina, pessoas que chegam numa segunda fase de um concurso da Câmara, que é um concurso desse nível... Com 40 mil inscritos. Exatamente. São pessoas assim, que têm um nível muito bom, né? O cara não é o cara que não sabe escrever, não é o cara que não sabe do tema. Então, infelizmente, assim, eu até falo para os meus amigos, eu falo assim, eu não gosto nem muito de falar dessa prova, porque isso me magoa, porque assim, se eu tivesse reprovado por incompetência, porque eu não sabia o tema, beleza, eu aceito a minha derrota, tá? Agora, assim, você ser reprovado por uma incompetência da banca na correção, inclusive quem viu a prova da FGV, por isso que eu torço muito para não ser FGV, porque a FGV foi muito incompetente nas questões, assim, questões da objetiva mal feitas, né? Usaram em alguns softwares lá, acho que foi o código de ética desatualizado, né? Então, assim, foi uma prova que foi feita com muita desatenção, enfim, mas foi um processo legal, me trouxe uma bagagem boa, foi legal ter voltado a estudar depois de 9 anos, fiquei feliz. Com certeza você está usando na prática, hoje em dia, como assessor de plenário, os conhecimentos que você adquiriu. Com certeza ele me deu a base, e me motivou também a ter possibilidade, porque, para quem não sabe, a gente tem essa possibilidade aqui na Câmara, não é muito simples, não é muito fácil, mas mesmo eu sendo da carreira policial, de eu poder trabalhar na área legislativa. Claro que eu dependo de uma autorização administrativa, né, para que isso aconteça. Mas aí, com essa minha preparação, me deu esse entusiasmo para trabalhar na área legislativa e querer viver essa experiência, né? E eu sabia, posso ir, posso não gostar, mas aí no outro dia eu falo, não, eu quero voltar para a polícia. E eu posso voltar, isso pode acontecer a qualquer momento, né? Mas por enquanto, sim, eu estou muito satisfeito, estou gostando muito da atividade. E esse trabalho político, né, assim, é um trabalho que você se sente realmente podendo participar, né? Podendo analisar, ideológico. Claro, você às vezes vai trabalhar num partido, né? O partido tem uma ideologia, né? E você vai fazer as suas análises baseadas naquele partido, né? Então, uma coisa que eu recomendo, quem estuda para o legislativo, você tem que, de certa forma, você tem que ser impessoal, né? Você tem que esquecer se você é de esquerda ou se você é de direita, não tomar partido, né? E ser um servidor que vai trabalhar onde você trabalhar, você vai trabalhar de acordo com os princípios ali do partido do qual você está. Que às vezes é um papel de advogado, né? Porque se o advogado não tiver uma impessoalidade no tratamento, quem é que vai defender um estuprador? Quem é que vai defender um homicida? Ninguém, mas às vezes você tem que atuar
apenas pela questão técnica, né? Sim, sim. Então, assim, realmente, a gente muitas vezes até pega um pouco de paixão por um lado ou outro, mas na hora de trabalhar, a gente pode trabalhar pros dois lados. Inclusive, eu tenho uma colega aqui, que vai ser uma próxima entrevistada também, que já foi... atuou assim como secretária, como assistente de partidos de esquerda e de partidos de direita, e conseguiu manter bem uma impessoalidade dos dois lados. Mas como dica final, o que você gostaria de deixar aí para quem vai se preparar para esse próximo concurso da Câmara, principalmente hoje na sua área, que você também leciona, você também mentora os alunos na área de policial legislativo? O que você quer deixar para eles? Bom, a primeira dica que eu queria deixar pra galera é estudem com o André Regimento, que vocês não vão se arrepender. Não é porque o André, paguei pra ele falar não é porque isso, o André né? virou meu amigo aqui, não, mas é realmente assim, eu não me arrependo de ter estudado com o André para esse concurso, me ajudou demais, foi muito importante, e o regimento tem um peso muito importante, né? Então, a minha recomendação sempre é, para um concurso desse nível, que você vai ganhar uma alta remuneração, eu entendo que você precisa ter uma preparação mais profissional. Mais profissional não significa necessariamente, tenho que ter um mentor, mas se você tiver alguém para te orientar nesse caminho, com certeza vai te ajudar bastante, né? Então, tenha um planejamento, se organize, trabalhar no legislativo, assim, porra, eu acho que não tem poder melhor para se trabalhar todos os sentidos, assim, em termos de remuneração, do trabalho, de satisfação profissional, né? Assim, você tem muitas possibilidades aqui. Até respeito que os parlamentares têm com a gente. Acho que você, como policial, mais ainda. Eu vejo os deputados, eles têm um respeito enorme com a Polícia Legislativa, mas com a gente que assessora também, assim, eu vejo assim que é algo que o próprio Daniel, que eu entrevistei aqui também, ele falou, André, eu fico assim até impressionado com a deferência que eles têm pela gente. Eu já tive casos de deputado falar assim, eu tenho inveja de você, porque daqui 3 anos, 4 anos eu saio e você vai continuar aí. Então, assim, é muito bom trabalhar aqui com isso, né? Sim, então eu acho que assim, quem vier para o legislativo não vai se arrepender, né, em nenhum sentido, assim, em termos de carreira, de trabalho, de remuneração, acho que você vai se sentir muito satisfeito, né? E acho que essa escolha da carreira é aquilo que eu falei com você anteriormente, né? Você tem que ponderar aquilo que vai ser mais importante para você. Porque às vezes você vai fazer para a polícia lá, mas você não tem pendor nenhum. Você vai se arrepender, você vai sofrer, vai ser difícil, né? Eu já vi casos de situações de colegas que não tinham pendor nenhum, que estão aí com problemas psicológicos pesadíssimos, né? Então, essa escolha da carreira, ela é muito importante. Acho que a minha dica final é ter uma preparação profissional. Eu acho que a concorrência, eu sempre digo assim, eu acho que os concursos do legislativo, eles não são os mais difíceis. Eu posso falar mais, assim, da Polícia Legislativa. Eu não acho que seja um concurso mais difícil do que a Polícia Federal, do que a Polícia Rodoviária Federal, em termos de conteúdo. Mas em termos de concorrência, a concorrência que você enfrenta no Legislativo é uma concorrência muito qualificada, né? Então são pessoas que muitos são servidores, vêm de outros órgãos, já têm ampla formação, e isso, de certa forma, eleva o nível da concorrência que você vai enfrentar. Então, para você enfrentar uma concorrência qualificada, você precisa, então, ter uma preparação qualificada, né? Não dá para estudar meia boca. Eu falo, se você for estudar esse concurso meia boca, não perca seu tempo, porque não vai adiantar nada. E só para deixar aqui, quase que a gente foi colega de trabalho de polícia. Eu já tive uma época que eu queria ser polícia. Assim que eu me formei, teve um concurso muito grande de Polícia Rodoviária Federal e pagava super bem à época. Eu fiz. Depois teve concurso de Polícia Federal. Eu fiz Polícia Federal, cheguei a passar para PRF e para Polícia Federal, mas eu não tinha o pendor, assim, eu gosto muito da atividade de polícia, mas eu não me imaginava sendo polícia. Sim. Eu acho muito legal e tal, mas eu não me via lá. Então, graças a Deus, eu passei em outros concursos e preferi, mas quase. E torço para que a gente possa trabalhar junto aqui ainda, que não tivemos também essa sorte, mas que em breve... Vou esperar seu convite aí para trabalhar com você na liderança aí. Por enquanto, eu não tenho vaga na minha liderança, que é muito pequena, mas quem sabe quando... Muitos anos pela frente não, ainda. Vai né? virar legislatura e a gente vai trabalhar junto. Obrigado. Tá bom, André. Um prazer, obrigado aí. Obrigado.